Olá a todos, eu sou o Renato Pustilnik, CEO da Marracav, consultoria especializada em segurança e gestão de crises. Nós somos a única empresa do Brasil focada em contra-terrorismo e gestão de crises, contra ameaças, né, contra intempéries, desastres naturais, convulsões sociais e etc. Fazendo essa abordagem multidisciplinar no que tange à segurança e ao bem-estar. Hoje eu venho, antes de começar, né, o nosso já de costume podcast das sextas-feiras, eu gostaria de fazer um convite muito especial a você que é diretor de escola, que é professor ou que tem filho na escola, e também você que tem construtoras, que é empreendedor, investidor, que tem incorporadoras e trabalha na área da construção civil. Eu estarei promovendo uma palestra online gratuita por meio de uma live que vai falar sobre assuntos que eu tenho certeza que são de seu interesse. Mais informações eu vou postar aqui embaixo na descrição do nosso podcast de hoje. E está feito o convite. Com a data também ficará aqui na descrição, a data, o link para a conexão da nossa live. Será um evento totalmente gratuito e todos estão convidados. Nós vamos falar sobre riscos, sobre formas de prevenção e vários aspectos, vários pontos muito importantes para a segurança das escolas, para evitar, por exemplo, os terríveis ataques que ocorreram, né, nos últimos tempos em vários estados aqui no Brasil. E também vamos abordar a questão na construção civil, qual é a responsabilidade, a importância que tem o setor da construção civil nesta área, podendo contribuir não só com escolas, mas com instituições como hospitais, como shoppings, centros comerciais, condomínios, horizontais, verticais. E tudo isso nós vamos falar. Vai ser um momento muito legal de transferência de conhecimento, de resolução de dúvidas, que tenho certeza que muitos de vocês vão ter. E estão todos convidados, então. Pais com filhos nas escolas, diretores de escolas, corpo docente e o pessoal, né, engenheiros, arquitetos, empreendedores da área da construção civil, estão todos convidados para essa live super especial que eu estou preparando para vocês. Lembrando, é totalmente gratuito, será uma live de mais ou menos aí uns 40 minutos, uma hora, então já deixe aí na sua agenda separadinho para a gente poder conversar sobre esse tema tão relevante, tão importante, ok? Até lá, fique com a gente agora com o nosso podcast, que o tema de hoje está super legal. Até mais, conto com a presença de todos. Um abraço. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Sextou e hoje é dia de mais um Marracast. Hoje o Marracast de número 9, o nosso podcast onde tratamos de assuntos relacionados à segurança e gestão de crises. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Renato Pustilnik, sou pesquisador da Universidade de Tel Aviv, a serviço do Ministério da Defesa de Israel e CEO da Marracav, a única empresa de consultoria do Brasil multidisciplinar especializada em contra-terrorismo, sobrevivencialismo e gestão de crises. Bem, como nós vimos no vídeo que iniciou o nosso podcast de hoje, infelizmente são cenas que não são lá de fora, não são cenas de filme, são tragédias que aconteceram em escolas aqui no Brasil. Tragédias, algumas delas mais recentes, e esse tipo de situação tem ocorrido, infelizmente, em várias cidades, em vários estados.
é uma realidade que não adianta fugir, não adianta a gente negar que está acontecendo. Nós precisamos enfrentar de frente essa situação. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu tenho mais de 3 décadas de experiência como professor. Como por formação, eu sou biólogo, sou doutor em genética, como já falei, sou pesquisador para a Universidade de Tel Aviv, a serviço do Ministério de Defesa de Israel, e também tenho mais de 3 décadas de experiência nessa área de segurança e contra-terrorismo. Então, a experiência da Mahakav, a expertise da Mahakav é justamente trazer esse conhecimento adaptando as necessidades aqui do nosso Brasil, das escolas, das instituições e demais empresas, demais organizações, condomínios, etc., para que a gente possa ter um entendimento melhor de como lidar com a questão da segurança e da gestão de crises. Quando eu falo gestão de crises, eu estou falando não só dos aspectos relacionados à violência, mas outros aspectos que possam colocar a nossa integridade física e emocional em risco. Por exemplo, o que houve na pandemia, né? onde nós tivemos que ficar em isolamento social, e isso afetou diretamente o trabalho, a segurança econômica das pessoas e a saúde mental. Afinal de contas, ficar em casa em isolamento não é uma situação desejada, não é uma situação comum e que nós estamos habituados. Então, é inevitável que isso mexa com o emocional das pessoas diante da angústia do que possa vir a acontecer numa situação dessa. Nós somos, embora indivíduos, né, somos sociáveis. Nós precisamos estar em contato com outras pessoas e manter a nossa rotina saudável e normal para que a gente possa ter a nossa integridade mental, funcional, operante. Dito isso, vamos abordar algumas questões aqui que são muito relevantes e tenho certeza que é um pontapé inicial para que a gente possa discutir na nossa sociedade esse tema tão importante e tirar muitas dúvidas que eu tenho certeza que pairam na comunidade escolar. Como eu já disse, eu falo não só como especialista na área, mas também como professor, como profissional da área da educação. Né? Haja vista aí que eu tenho mais de 3 décadas de experiência atuando como professor, atuando em secretarias de educação e tudo mais. Primeiro ponto que a gente precisa atentar é que essa questão dos ataques em escolas ela é extremamente complexa e multifacetada. Ela exige uma abordagem bastante ampla e coordenada, principalmente no aspecto da prevenção. É possível mitigar, sim, os riscos, é possível, inclusive, evitar um ataque que esteja sendo premeditado, desde que algumas regras sejam observadas, algumas estratégias. E é claro que isso não envolve só a comunidade escolar, a comunidade interna, né? Não é só papel do corpo docente ou da direção da escola. Isso envolve toda a comunidade escolar e também os arredores. Associações de pais, a própria comunidade discente precisa estar envolvida nessas questões, juntamente com as autoridades locais. Quer dizer, é preciso que haja uma conversa ampla, né, e um conjunto de estratégias, um planejamento para que isso possa ser prevenido, mitigado ou até mesmo numa situação aí de resposta, as pessoas estejam preparadas para lidar com esse tipo de situação. Nós vimos aí no vídeo o caos estabelecido, né, diante de uma situação dessa, um ataque surpresa, e normalmente ele é assim, ele é dado pelo elemento surpresa, e as pessoas simplesmente não sabiam o que fazer. Né? Nem as vítimas diretas, no caso estudantes, né? Como os professores, corpo docente, a direção da escola, a vizinhança, ninguém sabe o que fazer. E aí se estabelece o caos. E estabelecido o caos, o terror
fica muito potencializado. E é disso que nós precisamos tratar. Só existe uma forma de evitar esse caos, que é estando preparado. Né? E como é que a gente se prepara? Por meio de um planejamento, por meio do diálogo, por meio da conversa. É preciso falar sobre o tema. Então, é fundamental que exista um plano de contingência, um protocolo, com protocolos, para que as pessoas saibam o que fazer diante de uma situação dessa. Tá? Esse é um aspecto muito importante. Outra questão, jamais, que eu acho que eu gostaria de frisar nesse nosso podcast de hoje, é frisar que jamais negligencie uma ameaça, um desabafo ou um sofrimento emocional que seja percebido por um estudante, por um aluno, não importa a sua idade. Se um aluno alguma vez comentou algo sobre fazer um ataque ou que ele não está mais suportando, ou que ele está pensando em cometer suicídio, ou qualquer coisa do tipo, ou um aluno que tenha apresentado comportamentos agressivos, é, é fundamental que a escola, que a comunidade escolar esteja atenta e que tenha profissionais capacitados, habilitados a perceber esse tipo de comportamento e jamais negligenciar, jamais achar, cachorro que late não morde, quem avisa, se a pessoa quisesse realmente fazer algo, ela não estaria avisando. Então, não é bem assim que acontece. Às vezes, ou arrisco dizer que na maioria dos casos, as pessoas que cometeram os ataques, elas deixaram vários avisos, muitas vezes subliminares, né, que não estão talvez tão óbvios, mas que já haviam sinais de que algo estava errado e que poderia haver, digamos assim, um rompante que desencadeasse, que desembocasse na ação. Então é fundamental ter isso como pauta, né? A questão da saúde mental, da saúde emocional e essa vigilância, entre aspas, é, não só dentro da escola, mas fora dela também, através, né, por meio da comunicação estreita com as famílias. Então, esse acompanhamento que nós estamos dizendo aqui, ele é fundamental. Por exemplo, investimento em programas de educação socioemocional nas escolas, que ensinam habilidades de vida, como empatia, resolução de conflitos e comunicação eficaz. Essas habilidades são cruciais para criar um ambiente escolar mais seguro e inclusivo, onde os alunos se sentem valorizados e compreendidos. Além disso, a presença dos conselheiros e psicólogos escolares capacitados podem ajudar a identificar precocemente sinais de distúrbio emocional ou social em estudantes, permitindo a intervenção antes que problemas maiores se desenvolvam. Isso só reforça o que eu já falei. Né? Quer dizer, é importantíssimo que haja um olhar permanente de cuidado, de atenção, jamais negligenciando ou desconsiderando sinais, comentários, aquela mensagem que fica nas entrelinhas em alunos que estão apresentando ou demonstrando algum tipo de sofrimento emocional. É preciso ficar atento e os jovens dão sinais. Todos nós damos sinais, mas o jovem dificilmente ele consegue esconder. É preciso avaliar, por exemplo, em comunicação estreita com os familiares, o que esse jovem anda assistindo na internet, quais os sites que ele se conecta, o que ele vem postando nas redes sociais, por exemplo, quais os vídeos e filmes que ele vem assistindo, quais games ele costuma e quantas horas ele costuma ficar diante desses games. São games violentos. Eu sei que tem muitos jogos. Isso por si só não indica, não é diagnóstico de nada. Mas esse acompanhamento, esse olhar de quebra-cabeça é fundamental, porque juntando as peças, no todo você vai ter um cenário que pode dar indícios de que algo está errado. E isso é fundamental porque isso ajuda a prevenir tragédias como essas que nós vimos nos vídeos. Nós temos aí, por exemplo, relatos de
Eu tenho relatos de diretores de escola, por exemplo, que perceberam que um estudante, isso é apenas um exemplo de algo que me foi relatado por um diretor, eles observaram na sala de informática que um estudante em especial, que já tinha problemas com bullying, etc., já vinha de uma família um pouco disfuncional, ou seja, já havia um histórico, eles começaram a observar que esse aluno ele só assistia nas aulas, ele acessava muitos vídeos violentos. E um belo dia esse aluno foi pego com uma arma na escola. Ele conseguiu entrar na escola com uma arma. Né? Então, felizmente, nada aconteceu, eles conseguiram perceber, conseguiram fazer a intervenção a tempo de que uma tragédia acontecesse. Então, esse é apenas um exemplo prático disso que nós estamos falando. Outro aspecto muito importante é o investimento em segurança. Não adianta, pessoal, não tem como fugir. As escolas precisam investir, não só as escolas, né? Nós estamos falando como tema é específico para escolas. É fundamental que as escolas invistam em segurança na sua estrutura física. Não adianta você ter essa visão romântica achando que a escola deve ser um espaço aberto de acesso comunitário, principalmente as públicas. Isso é muito bonito e deveria ser assim. Esse seria no mundo ideal, mas infelizmente a gente precisa tomar medidas para evitar esse tipo de tragédia. Veja que nos vídeos ali fica claro, quem acompanhou os noticiários à época deve ter percebido que os atacantes entraram, assim, o acesso foi muito fácil. Eles entraram como quiseram nas escolas, os portões abertos, não havia segurança, não havia vigilância, não havia nenhuma barreira, a não ser a porta, que estava aberta. Né? Então, não tem como fugir. É fundamental que haja um planejamento, que um profissional, de preferência um profissional qualificado, um consultor seja contratado para fazer esse estudo, essa análise, e não adianta só colocar câmeras e alarmes, pessoal. Não adianta apenas colocar trancas. É também preciso que haja um acompanhamento no sentido de haver um protocolo de ação. Então não adianta também você investir numa baita infraestrutura, gastar milhares de reais em câmeras, alarmes, contratar empresas de vigilância, etc., se não há um planejamento contingencial onde professores e estudantes não sabem o que fazer numa situação de emergência. Então, por exemplo, nós temos ali a brigada de incêndio. As escolas são obrigadas a fazer ali, pelo menos uma vez ao ano, a sua simulação de evacuação, etc. Esse é um exemplo que é fundamental, é importante, mas não é suficiente. Né? Então, há o que se fazer diante de uma situação quando, vamos supor que mesmo instalada a infraestrutura, ela não consiga conter a invasão. O que eu faço numa situação dessas? O que a escola, como a escola deve se comportar? Professores, alunos, tem o que fazer? Tem. Então, o mais difícil de uma situação dessa que nós estamos discutindo aqui agora é justamente que ela pode ser evitada. Tragédias como aquelas poderiam ter sido evitadas se medidas precoces tivessem sido adotadas. Não só na questão da estrutura física, mas também no comportamento, no protocolo de ação em casos de urgência e emergência. E é aí que entra o trabalho do consultor em segurança. Porque ele que vai fazer esse planejamento, esse acompanhamento, o levantamento dos riscos e o treinamento de todos os envolvidos, inclusive dos estudantes, se necessário. Tá? Então é fundamental que a escola entenda que isso é uma realidade e que isso é necessário. Quer dizer, eu duvido que qualquer um que esteja assistindo ao nosso Marracast, aqui, o nosso podcast, gostaria que uma tragédia como essa acontecesse na sua instituição, não é mesmo? Então, a gente precisa ter esse olhar mais preventivo. E por fim, eu gostaria de destacar a participação da comunidade. A participação da comunidade é fundamental. Então, é preciso estreitar esse diálogo com pais, com as associações todas envolvidas, com a entidade mantenedora, com as autoridades locais. Esse contato ele é fundamental.
levantamento de riscos, é, treinamentos e o diálogo com a família, né? Percebeu que há algo errado com o aluno, chamar essa. Eu sei que as escolas tentam fazer um trabalho nesse sentido, mas é preciso que isso seja mais estreito. Aí que entra também o trabalho da coordenação de segurança, que é algo que a Marracab trabalha muito, insiste muito. Não adianta só, de novo, ter uma mega infraestrutura física se não há uma coordenação, se não há treinamento, se as pessoas não sabem o que fazer diante de uma situação emergencial, que pode ser N coisas, não só um ataque violento, mas pode ser um distúrbio, um aluno que entra em surto, um aluno que sofre um acidente qualquer dentro da escola, uma situação de incêndio, por exemplo. A gente sempre pensa assim, né? Se acontecer alguma coisa, chama a polícia ou chama o corpo de bombeiros. Mas até ajuda a chegar. O que eu faço até lá? Esse período, esse hiato de tempo que é crucial e que salvam vidas, desde que se saiba o que fazer. Tem uma situação em que uma escola houve uma tentativa de ataque, um aluno estava perturbado, tentou fazer um ataque à faca e ele foi detido por uma professora, por exemplo, que usou a cadeira. É o que ela tinha em mãos. Ela usou, e com a cadeira ela conseguiu evitar que aquele aluno cometesse ou causasse uma tragédia, né? Um problema, um estrago ainda maior. E isso deu tempo para que as autoridades chegassem e o desenrolar, felizmente, nada pior aconteceu. Essa professora em questão, ela não estava treinada, né? Agora, se a escola, se a instituição estivesse treinada e capacitada, nem isso, até mesmo esse início do desenrolar poderia ter sido evitado. Mas quando não é possível se evitar e você tem que remediar, você tem que agir efetivamente, há sempre o que fazer, tá certo? Então, pense nisso. Contratação de uma consultoria especializada que vai lhe orientar, que vai fazer o planejamento, o levantamento de riscos e que vai coordenar esse treinamento e fazer o acompanhamento, né? Não vai só fazer um projeto físico, estrutural, instalar câmeras, etc., alarmes e largar a escola a sua própria sorte. Tá? Tampouco a escola deve confiar, por exemplo, em lá, nós vamos contratar uma empresa de vigilância e os nossos problemas com segurança estão resolvidos. Não é bem assim. De novo, é fundamental que toda a comunidade esteja envolvida, treinada, habilitada, sabendo o que fazer. Quando a gente sabe como agir em situações de emergência, um pequeno exemplo, uma criança que engasga. Né? É muito comum que crianças venham a óbito uma situação que com uma simples manobra poderia ter salvado a vida daquela criança, mas a pessoa, por não saber, por desconhecimento, acaba não conseguindo desengasgar aquela criança, né, fazer a atuação, as manobras de emergência, chama os serviços, né, de emergência, no caso o SAMU, o SIAT, enfim, mas não há tempo hábil para evitar o pior, né? Então, é fundamental que tenhamos esse planejamento, essa coordenação sempre em mãos. Ou seja, é uma mudança de mindset, onde você sai de uma atitude, de uma postura passiva, esperando que sempre alguém vá resolver o problema para você, para uma postura ativa. Não, eu vou aprender o que fazer para garantir a minha segurança, a minha integridade e aos que trabalham comigo, aos que estão ao meu redor, para que a gente possa se manter em situações de estabilidade até o socorro, até as autoridades chegarem. Tá certo? É uma mudança de mindset que é fundamental e a Marracab está aqui para isso. Para mudar, para ajudar a mudar essa cultura, saindo de uma cultura passiva, né, trazendo a responsabilidade para nós, instrumentalizando as pessoas para que elas possam saber o que fazer de uma forma mais ativa, a saber lidar com essas gestões, essas crises que podem acontecer a qualquer momento, seja ela de cunho violento, ou seja, tragédias que podem ocorrer, tragédias, desastres naturais, calamidades públicas,
convulsões civis, enfim, N acidentes, né, que ocorrem o tempo todo. Então é fundamental que a gente tenha esse olhar mais holístico, tá certo? E a Marracava está aqui para isso. Eu vou adorar o seu comentário, espero que você compartilhe esse conteúdo. Fique atento aos próximos informes, que nós estamos preparando uma live totalmente gratuita para escolas, para construtores, arquitetos, enfim, para todos os envolvidos nessa questão mais comunitária de segurança e gestão de crises. É uma live que vai ser totalmente gratuita, vai ter uns 40 minutos, ou 40 ou 50 minutos, e deve aparecer aqui na descrição do vídeo a data, horário certinho para vocês colocarem na agenda. Convide seus pares, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá certo? Deixe seus comentários, compartilhe, deixe o seu like se você gostou, se esse conteúdo faz sentido para você, e aguardo você no nosso próximo Marracast da próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus, cuidem-se, um excelente final de semana a todos. Um abraço.